O novo regime fiscal vai substituir o atual teto de gastos. Ele cria regras para manter as despesas abaixo das receitas e usa as eventuais sobras apenas em investimentos. O texto, que vai ser votado novamente na Câmara dos Deputados, fixa critérios permanentes para variação das despesas, de até 70% do crescimento das receitas, desde que seja cumprida a meta fiscal. Relação entre receita e despesa. Para 2024, a meta será 0%, receitas e despesas iguais. Em 2025, as receitas deverão ser maiores que as despesas em 0,5% do PIB. Para 2026, é previsto um superávit de 1% do PIB. A margem de tolerância nessas metas é de 0,5% para mais ou para menos. O limite mínimo para aumento de despesas é de 0,6%. E o teto de 2,5% do crescimento da arrecadação. De acordo com esse especialista, as atuais regras fiscais, como a Lei da Responsabilidade Fiscal e teto de gastos, se mostraram inviáveis. Realmente era necessário uma combinação de regras de gasto, de resultado e de outros fatores que atualizasse isso. Os dois, efetivamente, tanto a regra de resultado da lei de responsabilidade fiscal quanto a regra de teto de gastos se mostraram inviáveis em função da dinâmica da economia e da administração, né, nesses últimos anos. No Senado, foi retirado do limite de gastos as despesas da União com o Fundeb, com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência, tecnologia e inovação. Uma preocupação é que a proposta, ao ser mais flexível com as despesas do que o atual teto, provoque um descontrole dos gastos públicos. Eu não tenho muito receio em relação a esse descontrole, primeiro porque você continua tendo você continua tendo a necessidade de fixar, explicitar regras de resultado primário. Né? Então, esse gasto, o gasto que for realizado, ele necessita estar coerente com a arrecadação que se projeta. E, em segundo, existe uma tentativa, né, de colocar nesse limite, num novo teto, entre aspas, se colocar num determinado limite, um conjunto importante de despesas. Há uma parcela de despesas que está sendo excluída, mas a parcela majoritária das despesas continua mantida dentro desse limite, que vai crescer de 0,6% a 2,5%. Então, eu não vejo, com essa substituição das regras atuais, eu não vejo problemas de descontrole ou de permissão para um crescimento descontrolado dos gastos. Não percebo dessa maneira. Sem a aprovação do arcabouço fiscal, o governo não tem orçamento para aumentar gastos sociais. Com a restrição do teto fiscal anterior, que está vigente até o projeto de arcabouço fiscal ser aprovado, era praticamente impossível atender a todos os objetivos de política pública, inclusive aumento de gastos sociais, inclusive aumento a manutenção até de compromissos de Bolsa Família, de salário mínimo, né, que estavam sendo contemplados e que é a expectativa, que foram compromissos de campanha do atual executivo, né, e que é a expectativa, né, com a qual o orçamento foi formulado. Então, de fato, o afastamento, né, do limite atual do teto de gastos para o novo limite criado pelo arcabouço, ele vai viabilizar um grande número de políticas públicas que estavam hoje, que seriam hoje impossíveis sem que ele fosse. Então, isso vai impactar diretamente aumento do salário mínimo, expansão de Bolsa Família, expansão de Minha Casa Minha Vida, uma série de projetos que estão sendo
que estão sendo iniciados na expectativa de que esse arcabouço vai ser aprovado